irmãos, eu li a partir do capítulo 24, versículo 15, tá? Mas eu quero voltar um pouco atrás aqui no capítulo 24 mesmo e passar para os irmãos alguma coisa que eu aprendi, que eu estudei, que eu recebi ouvindo, né? E lendo também a palavra de Deus. Amém, irmãos? Este capítulo 24, esse sermão, irmãos, profético, como diz o epígrafo aqui, talvez aí esteja diferente, né? Ele também é referido lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, no versículo 1 ao 13, Jesus fala também sobre Marcos, né? Escrevendo sobre o que Jesus falou, ele também escreveu sobre isso. Lucas também no capítulo 21, no versículo 5 em diante ali, Lucas também faz questão de falar, tá? Se você ler aqui no capítulo 24, você lê em Marcos, em Lucas, você vai ver algumas coisas diferentes de um texto para o outro. Isso não quer dizer que a Bíblia está errada, tá? É que cada escritor decidiu, né, guiado pelo Espírito Santo, narrar os fatos como aconteceu, da maneira que o Espírito Santo achou por bem falar por intermédio de cada um, tá? Então você vai ver alguma coisa diferente que você não viu em Mateus, você vai ver lá em Marcos ou em Lucas também, tá bom? Só para os irmãos saber, tá? Capítulo 24, olha aí. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Irmãos, só dando uma refrisada aqui, se eu não me engano, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21 em diante, se eu não me engano, lá, fala, nesse texto, fala que aproximaram-se dele alguns fariseus, tá? Então, para que a nossa visão aqui seja mais ampla e a nossa visão seja mais panorâmica a respeito do texto, aqui Jesus falou, Mateus narra que ele fala aos discípulos, né? Mas ali era comum, irmãos, que onde Jesus estava, os discípulos estivessem, e não só eles, né? Mas também outros que gostavam de ouvir a palavra de Jesus, tá? Mateus fez questão de frisar os discípulos ali, junto com Jesus. Era eles quem deveriam levar a palavra depois da partida do Senhor, né? Todavia, outros que estavam ali também ouviam este texto, esta mensagem. É provável que havia uma multidão ali diversificadas, né, de judeus, gentios, estrangeiros ali junto com o Senhor, fariseus, né, ouvindo este texto, esta mensagem. Versículo 2. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não haja de ser derrubada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e mal matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Glória a Deus. Eu quero, irmãos, me ater um pouco só neste texto do capítulo 24. Eu falei alguma coisa do capítulo 24, versículo 15, mas eu quero me ater um pouquinho aqui com os irmãos, para trazer a memória dos irmãos, que nós estávamos falando na outra terça passada, a respeito do assolador, a respeito daquele que há de vir, né, após o arrebatamento da igreja, que é o anticristo, né? A gente tem uma linha, e eu estou
estudando bastante sobre isso a respeito, para estar ensinando aos irmãos que os textos bíblicos, a história bíblica, irmãos, o que se temos de informação na Bíblia a respeito, dar-se o entender muito claramente que o anticristo, ele vem de uma linhagem, de um povo que está desde a fundação, desde da criação do homem ali de Adão para frente, né? A gente já vê o espírito do anticristo em combate àquilo que é de Deus, né? Então há um estudo que mostra que o anticristo, o espírito do anticristo, ele é presente desde o tempo ali de Adão, da queda, né, do homem, ali da morte de Abel pelo seu próprio irmão Caim, né? E dali em diante você vê dois lados, né? Você vê o lado bom, o lado de Deus na Bíblia, e você vê um outro lado combatendo contra aquilo que é de Deus, tá? Então, nós temos bastante referência bíblica, irmãos, para entender que o anticristo, ele vem de um povo e de uma nação que é já desde o princípio, desde o começo da humanidade, inimigos ferrenhos daqueles que adoram a Deus, daqueles que são chamados povo de Deus. E falando de povo de Deus, em particular, os judeus, né? Aqueles que o Senhor elegeu para que fosse chamado seu povo, a nação de Israel. E dentro desta visão, o povo que hoje nós vemos, irmãos, em guerra, em batalha ferrenha contra Israel, é os árabes, tá? Dentre os árabes, a gente sabe que quase que todos os árabes, eles aderem a uma religião chamada de islamismo, né? É uma religião que surgiu com Maomé, no ano 500 e alguma coisa que não me lembro agora, depois de Cristo, e desde então, essa religião ela tem crescido de uma maneira estrondosa sobre a terra. Temos base bíblica para crermos que o anticristo vem dessa linhagem, justamente porque hoje lá em Jerusalém e em Israel, é a nação que estava em Jerusalém, estava em Israel, quando Israel foi disperso pela vontade de Deus e por profecia pela terra, eles ficaram ali, né? E ao ficar ali, eles tomaram posse da cidade de Jerusalém, né? Dos termos de Israel ali, e também do lugar onde nós sabemos que estava localizado o antigo templo de Israel, o antigo templo de Salomão, que também, irmãos, hoje lá, este lugar é chamado de Monte Moriá, né? E é neste Monte Moriá que o templo está para ser construído, segundo as profecias que existem a respeito da construção de um novo templo, para que se cumpra as escrituras, para que se cumpra o Apocalipse, para que se cumpra a vontade de Deus, né? E os intentos do anticristo, porque a Bíblia fala que ele entrará nos termos de Israel no período da grande tribulação, ele vai proibir o sacrifício, né? Ele vai blasfemar o lugar onde o povo de Israel tem como lugar, que é um lugar santo, e onde eles têm o maior sonho hoje da nação de Israel, irmãos, o maior sonho deles é construir novamente o templo, para que eles possam novamente oferecer sacrifício ali, tá? Eu estava vendo um estudo esses dias, informações dos nossos tempos atuais sobre Israel. Eles também têm em Israel faculdades que nos dias nossos de hoje, irmãos, eles estão instruindo, capacitando pessoas que pertencem à tribo de Levi, que eles têm prova que pertencem à tribo de Levi, para que eles exerçam novamente o sacerdócio já no templo, quando ele for construído novamente. Então já tem pessoas aprendendo os rituais que se faziam, né, no antigo templo, para que eles, quando esse templo for levantado, eles possam exercer sacrifício. E tem uma questão muito interessante que eu descobri essa semana estudando, muito interessante, que o lugar onde eles querem construir o templo, onde eles precisam construir o templo, que é o lugar original onde o templo estava, né, é o lugar que este povo, os árabes, tem construído lá uma mesquita para adoração a Alá, o Deus deles.
E por mais que alguns de nós possamos pensar que esse Alá é o Deus que nós servimos, irmãos, talvez há quem pense que Alá é um nome dado ao Deus que nós servimos, ao Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não é, viu? Não é. Não é porque eles têm o Deus Alá como se fosse o Deus que nós servimos, que nós vamos acreditar que é o mesmo Deus, tá? Porque o nosso Deus, a qual nós servimos, irmãos, ele nos deu mandamentos, né? Amarás, não matarás, não darás falso testemunho, né? Não cobiçarás. Deus nos deu o mandamento, né? Esse Deus Alá, a qual eles servem, é crido por eles com base no livro que eles têm, no Alcorão. E segundo o Alcorão, né, e o Deus Alá deles, eles têm ordenança de Deus, entre aspas, né, Deus deles, para matar todos aqueles que não aderiam ao Islã, é considerado como infiel. Essa mesquita está lá, no lugar onde o povo de Israel quer construir o templo. Agora, os irmãos não acham que é muita coincidência eles querer construir o templo naquele lugar e ter uma mesquita islâmica naquele lugar, aonde aqueles países próximos a Israel ali, quase que todos eles são islamistas, né? Aderem à prática do Islã, essa religião que nós conhecemos e ouvimos falar quase que sempre nas redes sociais, em TV, em qualquer lugar, né? Não parece coincidência que também esses mesmo povo chamado de árabes, os islamistas, eles estão esperando um homem, e esse homem, quando ele surgir, né, segundo a tradição deles, o que eles creem, esse homem ele surgirá e ele terá autoridade sobre todo o povo islâmico. E quando ele surgir, todo o povo islâmico vão reconhecer ele, né? Vão reconhecer ele. E não só reconhecer ele, mas ele terá autoridade, né, dada pelo próprio Alcorão deles, né, o livro deles, para que ele dê ordem, para que tanto seja feita uma coisa como outra, né? Eles esperam este homem chegar, eles esperam. E quando ele chegar, ele vai ser o único que poderá dar a Israel a oportunidade de que Israel construa naquele lugar o templo. Está entendendo? Ele é o único que vai conseguir liberar para que Israel consiga construir o templo naquele lugar. Não tem outra maneira, irmãos, de Israel construir o templo lá onde eles querem, porque lá tem uma mesquita islâmica, e eles não permitem que Israel invadam aquele lugar, ou que destruam aquele lugar. Se não me falha a memória, até parece que é proibido que judeus entrem naquele lugar, né? Ele é um lugar de culto, de adoração a Alá, é o ponto primordial do islamismo, é a sede do Islã em todo o mundo, é lá onde o povo de Israel quer construir o templo. E não parece familiar também que o anticristo, ele fará um tratado com muitos, segundo o que nós lemos em Daniel, né? E esse muitos que ele fará um tratado, aparentemente de paz. Não nos parece também familiar que esse tratado de paz que o anticristo fará com muitas nações, né? E também com Israel, não vos parece familiar que mediante esse tratado de paz venha também a permissão deste homem do pecado, né? A permissão que Israel venha construir o templo. Porque segundo o que nós sabemos, Israel, depois da construção do templo, né, e eles começarem o sacrifício no templo, o próprio anticristo, este homem que dará autorização, é o mesmo homem que fará com que os sacrifícios e as ofertas de manjares venham cessar no templo, ou venham a ser blasfemado por ele. E ainda tem mais, irmãos, ainda tem mais. Essa religião, o Islã, eles têm autorização do Deus Alá, a qual eles servem,
para também poder mentir. Se a mentira deles favorecer a vida deles em prol da destruição dos infiéis. Então eles têm poder e autorização do livro deles para mentir, se aquela mentira favorecer a vida deles e fazer com que os infiéis paguem pela sua infidelidade por não aderir ao Islã. Não parece familiar isso tudo para nós? Então nós temos essa visão e esse direcionamento hoje de que o anticristo, ele vem dessa religião, ele vem do islamismo, porque o Islã eles negam o Pai, eles não chamam Deus de Pai, o nosso Deus, Deus de Israel, de Pai. Por que eles não chamam Deus de Pai? Porque nós entendemos que Pai é aquele que gerou. Então, para Israel, para o islamismo, Deus nunca gerou. Então, eles não chamam Deus de Pai. Tá? Então, eles negam o Pai, como o Pai, né? Eles negam Deus como Pai. Eles negam Filho de Deus, Jesus Cristo, a qual nós cremos. Eles negam. Para eles, Deus nunca gerou, né? E Deus não pode ter filho. Jesus não é filho de Deus. Ele não se encaixa, né, como filho de Deus. Ele não é filho de Deus. Eles até falam de Jesus como um profeta, né, que existiu. Mas para eles não houve e não haverá profeta maior do que Maomé, tá? Que Maomé é o profeta do Islã, irmãos, tá bom? Ele é o profeta do Islã. Segundo a história que se tem de Maomé, ele é pertencente também à linhagem de Ismael, filho de Abraão com Agar, né? Ele vem, porque Deus diz para Agar, né, quando ela saiu, fugiu ou foi embora, que ela foi expulsa da casa dela, que Deus ia preservar Ismael, que de Ismael sairia 12 príncipes e ele seria um povo, né? Então, ao mesmo tempo que Israel, e por intermédio de Deus, né, Deus preparou as 12 tribos de Israel, os 12 patriarcas ali, no outro lado, em contrapartida também, cresceu uma outra nação paralela a Israel, que combate contra Israel desde o princípio, tá? E não tem como nós dizermos que o anticristo ele vem de outro lugar, senão daqueles que carregam o ódio mortal de Israel, que são os árabes, né? Que são aquele povo que desde o começo da civilização, da criação do homem, eles estão em conflito com homens de Deus, com o povo de Deus, tá? Então esse Maomé, ele vem dessa linhagem desses 12 príncipes que foi gerado por Ismael. Ismael, irmãos, segundo o texto da Bíblia, ele se aliou com a casa de Esaú, né? Quando Esaú também foi rejeitado no seu direito da primogenitura, Ismael casou-se com a filha de Esaú, e dali saiu essa linhagem, essa linhagem dos árabes, porque foi uma mistura ali, houve uma mistura e saiu dali. Aí os irmãos forem ver bem a história, se nós formos ver bem a história de Ismael, ele saiu da casa de Abraão revoltado, irado, porque, queira ou não, ele foi o primeiro filho de Abraão. Então ele queria também ser o primogênito, o herdeiro. Todavia Deus tinha uma promessa com Isaac. Então Ismael sentiu no seu coração o ódio e a rejeição que ele teve. E aí se aliou com outro também, que foi Esaú. E Esaú, irmãos, que os irmãos sabem da história, né? Ele era primogênito de Isaac, e aí Jacó usurpou lá o seu direito de primogenitura, né? Ele comprou, na verdade, o direito de primogenitura de Esaú, e aí Esaú se revoltou. É claro que depois houve uma reconciliação, mas a linhagem de Esaú, que vieram depois de Esaú, que criou ódio contra aqueles que eram do povo de Israel. Praticamente a briga ali é entre irmãos. Se você for ver uma briga familiar entre irmãos, tá? Entre irmãos, de sangue que saiu lá de trás e foi crescendo, virando nação, e que está até hoje brigando, né? Brigando. A gente vai estudando e vai clareando muitos leques na mente da gente, né? Algumas portas vão se abrindo, e a gente vê que essa briga deles, irmãos, ela não é só como nós pensamos, voltada à terra,
ou ao petróleo, não. A briga deles, ela é uma raiz de amargura antiga. Essa raiz de amargura, ela vem de lá de trás, tá? E se não bastasse ainda, a história de Maomé diz, irmãos, que ele, ao ser aconselhado por um parente cristão, que ele poderia estar sendo um profeta, Deus estava se comunicando com ele, porque ele tinha visões, ele ouvia vozes, né? É um estado de loucura e ele não sabia o que era. A história diz que ele tentou se matar algumas vezes. E um parente dele, profeta, um parente dele cristão, se aproxima dele e fala para ele: olha, é possível que você esteja sendo chamado para profeta de Deus, como houve os profetas, né, antigamente, né? E aí Maomé, segundo a história, procurou alguns judeus que haviam próximo a ele e começou a expor para esses judeus as suas visões, a sua revelação. E esses que haviam de judeus ali zombaram dele. Houve algumas investidas dele para convencer esses judeus, essas autoridades que havia ali no seu tempo, clãs, né, era chamado de clãs naquela época. Então esse povo judeu zombou dele, sabe? E aí foi aonde que ele adquiriu uma raiz de amargura, um ódio. E ele se levanta com um pequeno exército e começa a matar os judeus ali e guerrear contra eles, né? E alguém vai e começa a escrever aquilo que ele tinha de visão, ou que ele falava, porque segundo a história dele, ele não sabia ler nem escrever. Daí então surgiu o Islã, né? Essa religião e o livro do Alcorão, e esse ódio que vem permeando desde lá do princípio até agora. E Jesus, no capítulo 24, só para não ficar só nisso, irmãos, porque o tempo corre, Jesus no capítulo 24, nós aqui vemos que Jesus ele fala concernente à destruição do templo, né, que aconteceu depois da sua partida, da sua subida ao céu, lá por volta dos anos 70 depois de Cristo, aconteceu essa destruição do templo, né? Essas profecias aconteceu algumas coisas. Todavia, irmãos, Jesus está falando no capítulo 24 de Mateus concernente à grande tribulação, tá? Se você for ler com mais atenção este capítulo 24, você vai entender que Jesus está falando aqui de um princípio de dores, um princípio de guerras, um princípio de rumores de guerra, catástrofe, alguma coisa. E nós entendemos aqui dentro desse capítulo 24, desses primeiros versículos, até o capítulo 14, versículo 14, que Jesus está falando concernente aos 3 anos e meio, ao período dos 3 anos e meio da grande tribulação, aonde a igreja já não vai estar mais na terra, e aonde esse princípio de dores começa. Por que isso começa, e esse princípio de dores começa no começo da grande tribulação? Porque a tribulação é comparada, irmãos, a uma dor de parto, ou uma mulher que está com dores de parto. Tem essa alusão, né? E Jesus fala sobre isso aqui no finalzinho, né? Ele fala sobre isso, sobre essa dor, né? Ele fala sobre, quer ver? Jesus respondendo: porque muitos virão em meu nome, dizendo, e ouvireis de guerras, rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos. Todas essas coisas são princípios, né? No versículo 8 ele fala: todas essas coisas são princípios de dores. Por quê? A mulher a próxima a dar à luz, né? Ela sentindo ali a contração do parto, ela vem sentindo dores, né? A princípio, e a dor vai aumentando com o passar das horas. Acredito que as irmãs que estão aí, que são mães, podem dizer melhor isso aí do que eu, né? Pode dizer melhor que eu. Mas elas vão sentindo dores que vão crescendo. Então aqui acontece o período da grande tribulação, os primeiros 3 anos e meio, a qual nós acreditamos que haverá, né, neste período, aonde Jesus faz menção disso aqui, né, destes 3 anos e meio que vai acontecer. Ele deixa claro aqui sobre os princípios das dores, sobre a mulher que está grávida, que sente dores, né, princípio de dores de uma mulher que está grávida. Ainda ele fala aqui, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É nesse período que nós costumamos citar esse texto até um pouco antes, porque nós vemos que isso é crescente,
já apontando para os dias que se finda o tempo final da igreja na terra, mas no tempo desses 3 anos e meio, o amor de muitos esfriará por causa do pecado, né, que vai estar muito grande na terra. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino, versículo 14, será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Esse fim, irmãos, que nós estamos vendo Jesus falar, não é o fim do mundo, tá? Não é o fim do mundo. Porque nós entendemos pela Bíblia que depois do arrebatamento da igreja, o período dos 7 anos da grande tribulação, ao término do período dos 7 anos, Jesus ele volta para a terra com a igreja, e ao voltar com a igreja, Jesus ele dá fim, né, ao anticristo, ele dá fim ao sistema que o anticristo estava operando na terra. Então, do final dos 7 anos para frente, constitui-se um novo tempo, uma nova era. Haverá uma mudança na nossa maneira, na maneira do homem viver na terra. Haverá uma mudança na terra, haverá uma mudança em todos os sentidos, porque Jesus ele constitui o milênio. Então, o tempo do fim que está dizendo aqui, ou o fim que está dizendo, é o fim dessa era, é o fim desse sistema que nós vivemos, é o fim deste tempo que nós estamos vivendo nele, e com o passar do tempo vai aumentando mais o pecado, guerras, né, terremotos, peste, porque dali do final da grande tribulação em diante é um novo tempo, uma nova era na história humana, porque até então Jesus está na terra, reinando com os homens e com a igreja. Então, dali para frente, alguns estudiosos dizem que até um novo calendário será iniciado. Nós temos o calendário antes de Cristo e depois de Cristo, né? Há o calendário antes de Cristo e depois de Cristo. Naquele tempo, um novo calendário será instituído, que é o calendário milenar, é o milênio com Cristo, né? Aonde Cristo regerá as nações com vara de ferro, e a igreja junto com ele. É por isso que no texto da Virgem, quando o irmão Tenor leu, eu frisei alguma coisa, irmãos, que a meia-noite não é o sentido que está marcado que Jesus venha meia-noite para buscar a igreja. Porque senão chegar à meia-noite, estava todo mundo santo lá orando, né? E, não, agora eu peço perdão para todo mundo, eu me converto meia-noite, porque meia-noite Jesus vem. Não é isso, irmãos. Meia-noite é uma mudança de horário, não é? É uma mudança. Aquele dia que passou, ele findou-se à meia-noite. Começa-se um novo dia, uma nova hora, um novo tempo, uma nova história. Então, o milênio, o término da grande tribulação, aponta para um novo tempo, uma nova história, né? Uma nova era na vida do ser humano, tá? E em que Jesus estará com o seu povo aqui na terra. E o texto do capítulo 24 faz menção disso, quando no final Jesus fala, então virá o fim, né? Esse fim que vai vir é o fim desse sistema que nós vivemos, do sistema que o anticristo vai estar operando. Eu guardei aqui para os irmãos, para falar um pouquinho também, eu marquei. Abra a tua Bíblia lá no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, que é onde Paulo fala sobre, com esta igreja, sobre a vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos ler lá, para nós entender um pouquinho. Aqui vai esclarecer muita coisa na tua mente, do que eu falei. Amém? Olha só, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque os irmãos já estavam cientes, irmãos, de muitas coisas no tempo de Paulo, e a igreja de Tessalonicenses estava sofrendo perseguição e angústia, né? E havia alguns que estavam pervertendo a fé dos irmãos, dizendo para os irmãos que o dia do Senhor já estava ali acontecendo por causa da tribulação que eles estavam vivendo. Eles já estavam vivendo o período da grande tribulação, e Paulo se viu na necessidade de tirar da mentalidade dos irmãos que aquele tempo que eles estavam vivendo era o período, né, do dia do Senhor ou da grande tribulação. Aí Paulo escreve para esta igreja, instruindo eles, olha.
Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessidade que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como a dores de aquela que está grave, de modo nenhum escaparão. Eu vou ler até aqui, porque eu tenho outro trecho para falar para os irmãos, mas olha aqui, Paulo ele fala, né, pois quando disserem a paz. Irmão, sabe o que vai ser o período de paz para Israel? Você sabe qual que é o período de paz que o povo de Israel vai dizer assim, olha, agora há paz. É quando o templo estiver de pé. É quando os sacrifícios estiverem acontecendo no templo. É quando o povo judeu e o povo árabe, que são o inimigo mortal de Israel desde o princípio, é quando eles estiverem aliançados com Israel, com os povos, né? E o templo estiver construído e eles começarem o sacrifício a Deus ali naquele lugar, então eles vão dizer, agora há paz. Isso. Porque o anticristo ele usa do artífice da mentira para enganar Israel, porque ele tem base no Alcorão para isso, irmãos. Ele tem base como um islamista para mentir pelo seu próprio proveito, para que depois da sua mentira ele venha perseguir para destruir os infiéis, que são considerados infiéis, aqueles que não aderem ao Islã, principalmente Israel, que é inimigo mortal deles, né? Então, essa linha corrente teológica que o anticristo vem dessa linhagem é a mais concreta, mais certa que se tem. Até hoje que foi descoberta, tá? E vem crescendo isso cada dia mais. E as informações a respeito do anticristo vem surgindo cada dia mais, que ele vem do Islã, né? E o livro de Daniel vai mostrando também claramente isso. Então, dando-nos ao entender a nós, irmãos, dando ao entender a nós que a vinda de Jesus está próxima. Porque no tempo do fim os sábios entenderão essas coisas. No tempo do fim, irmãos, aquele véu que estava colocado na nossa mente a respeito da onde vinha o anticristo, de que linhagem ele era, né? E as falsas escatologias que tiveram, irmãos, nesse tempo do fim os sábios entenderiam. E sabe quem é que tem essa linha, essa corrente interpretativa? Somos nós os pentecostais. O adventista não tem essa linha interpretativa. Para o adventista, sétimo dia, o anticristo vem da Europa, ele pode vir ali do catolicismo romano, né? Eles aderem a isso, mas não pode ser, não tem como, porque o catolicismo romano crê no Pai, crê no Filho e crê no Espírito Santo. Na Trindade eles crêem. O anticristo ele nega o Pai, nega o Filho e nega o Espírito. Ele nega os três. Nenhuma religião no mundo, irmãos, nega a Trindade, senão o próprio Islã, tá? Tem religião que pode negar o Espírito Santo e Jesus, só Deus. Eles nem Deus, eles não chamam Deus de Pai, eles não acreditam que Deus é Pai, eles não chamam. Então, tem muita prova bíblica e material bíblico para hoje nós dizermos que o anticristo vem dessa religião, vem deste povo, né, que é inimigo de Israel desde o princípio. Por que isso? Eu fico me perguntando, por que isso está clareando agora, Claudinho? Por que esse leque está se abrindo agora? Por que essa religião está crescendo tanto agora no finalzinho? Porque eles já são bilhões, irmãos, bilhões. Eu comprei um livro recentemente para estudar um pouco sobre o assunto, para trazer para os irmãos, chamado Os Segredos do Islamismo. E quem escreveu foi um crente, um irmão em Cristo, né, que escreveu este livro, e ele dá ali informações e até escritos do livro que permite com que os seus fiéis venham matar em pró a sua convicção de fé no Islã, né, no Deus Alá deles, essa mentira que o anticristo tem liberdade de mentir para o povo de Israel, né, essa aceitação para que, irmãos, na onde tem uma mesquita do Islã, na onde tem aquela mesquita,
o anticristo dá liberdade para eles construir o templo. Por quê? Porque ele também tem o domínio e o poder e de convencer o próprio povo dele, que é o povo árabe, o povo islâmico, né? Porque eles esperam um homem como este, eles esperam uma pessoa como essa. Tem um outro nome que se dá, irmãos, a este cidadão, e eles estão aguardando ele, mas eu não me lembro o nome agora, tá? Vou marcar uma hora, vou escrever para os irmãos. Mas, irmãos, depois do 3 anos e meio que o Marco falou, ou no período um pouco antes, no final, sei lá em qual momento vai ser, eu sei que vai ser nesse período de 3 anos e meio, ele cessa o sacrifício, ele blasfema o templo, ele entra no templo de Deus, parecendo ser Deus, né? E ele blasfema Deus ali no lugar, ele faz abominação no templo, aonde o povo de Israel descobre a sua mentira e o seu engano. Porque se tem uma coisa que vai deixar o povo de Israel e os judeus, irmãos, aborrecido, vai ser alguém chegar no lugar de sacrifício, lugar onde sacrificam a Deus, que eles vão estar sacrificando a Deus, fazer abominações ali dentro. E esse camarada vai fazer, ali dentro. Por isso a ira e a guerra, a batalha, dali em diante, acontece os períodos pior da grande tribulação. Tá? Mas abra sua Bíblia ainda, só para nós terminar, irmãos, eu não posso deixar de ler. Tá? Jesus fala do princípio das dores, e tem muito escatologia de internet hoje, que eles falam que nós estamos vivendo já os princípios das dores. Mas o princípio das dores que Jesus falou é concernente a este começo do reinado do anticristo, a partir do momento que a igreja for arrebatada e não estiver mais aqui, porque aí começam os princípios das dores de parto, aquela que está grávida, tá? E ele tende a aumentar. Capítulo 12 de Apocalipse vai falar a respeito de uma mulher, e essa mulher está grávida. Ela está pronta a dar à luz. Capítulo 12 de Apocalipse. A mulher e o dragão. Amém? E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida e com dores de parto, gritava com ânsia de dar à luz, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1270 dias. Tá, vamos parar por aqui. 1270 dias, irmãos, se eu não me engano, mas esse 1270 dias faz menção ao período dos 3 anos e meio final da grande tribulação. De forma que, irmãos, essa mulher que o texto narra, não é a igreja como diz alguns que tem uma linha de interpretação do Apocalipse, e diz que essa mulher é a igreja que está fugindo, tá? Essa mulher não é a igreja. Essa mulher faz menção a Israel como nação, ou alguns daqueles dentre o povo de Israel que vão estar fugindo, né, do anticristo, tá? Quando fala aqui que que um menino, varão, né, e deu à luz, aqui está falando de um período milenar, porque após este período, 3 anos e meio, do término da grande tribulação, dar-se início ao milênio, o reinado de Cristo na terra com os homens. Então este povo que está fugindo aqui do dragão, que faz menção ao anticristo, né, nós sabemos, faz alusão a ele, este povo, essas pessoas que estão fugindo, essas pessoas estão fugindo pelo testemunho que estão dando do Filho de Deus, Jesus Cristo. Porque dentro deste povo está gerado Cristo. Para você entender melhor,
O apóstolo Paulo fala assim: eu sinto dores de parto até que Cristo seja gerado dentro de vocês. Outrora que nós aceitamos a Cristo como Salvador, Cristo, ele nasce em nosso interior, porque nós não sabemos nada de Cristo, senão que nós devemos gerá-lo dentro de nós. Então Jesus, ele entra em nosso coração, ele nos ensina desde o princípio o que nós devemos aprender acerca dele, da sua salvação. Cristo, ele está sendo gerado dia após dia dentro de mim, a maneira que eu vou chegar a um ponto, e você também, a varão e varoa, a homem e mulher, a estatura perfeita de Cristo. Tá? Então, o fato de Cristo estar gerado como uma criança dentro da mulher, é o fato de que eles tomaram uma decisão por Cristo. Está entendendo? Quem está entendendo? Eles tomaram uma decisão por Cristo, e Cristo está sendo gerado dentro deles. Tá? O fato de se falar aqui que esse menino, né, que foi dado à luz, e esse menino, né, ele subiu ao céu, fala também, né, de que o nosso Jesus, ele subiu ao céu. Ele é a garantia, irmãos, de que um novo tempo, uma nova história, uma nova ocasião, uma nova hora está sendo preparada para que nós venhamos a estar guardados debaixo da mão dele, né? E deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Quando que Jesus há de reger as nações com vara de ferro? Quem pode responder? Quando? Ele está regendo hoje as nações com vara de ferro? Está ou não? Não. Ele não está regendo as nações com vara de ferro ainda. Mas Jesus vai reger as nações com vara de ferro no milênio. Então, aqui está apontando para o reino milenar. Deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Né? Ou seja, está apontando a aceitação deste povo aqui, que está fugindo do anticristo, a aceitação deles a Cristo, está apontando para um período que está por vir, a qual esse menino que eles aceitaram, regerá as nações com vara de ferro. É um povo que acreditou em Cristo, que creu em Cristo, e eles agora vão esperar o término da grande tribulação, para estar com Cristo, porque ele foi gerado dentro deles. Eles aceitaram o Senhor como Salvador das suas almas. Eles estão guardados e protegidos por Deus. Aí o texto fala que eles foram conduzidos ao deserto por quem? Por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1370 dias, durante o período final da grande tribulação. Esse povo estaria guardado, ninguém tocaria neles, porque Deus os estava guardando eles. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. E no capítulo 24 de Mateus, quando Jesus fala sobre o reino, né, o evangelho do reino, e este evangelho do reino será pregado. Só para que você entenda o que eu estou dizendo, esse evangelho que nós estamos vivendo hoje, pregando hoje, é o evangelho da graça, aonde a pessoa tem liberdade para aceitar a Cristo como Salvador. Esse é o evangelho da graça. Mas pastor, o evangelho da graça será pregado também na grande tribulação? Vai. Porque se é salvação, e se haverá salvação, também é por graça. Porque a graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos este favor de Deus. Então, quem estiver sendo salvo na grande tribulação, também vai estar sendo salvo sem merecer. Porque nenhum de nós merecemos a salvação. Foi graça, foi favor imerecido. Então eles serão salvos por ele, pela graça, né? Mas então, e esse evangelho do reino, onde ele se encaixa? Irmãos, se hoje nós estamos ouvindo este evangelho da graça, este evangelho pregado que nós estamos ouvindo, no período da grande tribulação também eles ouvirão este evangelho, que Jesus é o Filho de Deus, e que por intermédio de Cristo veio a salvação. Para eles primeiro, eles rejeitaram, e nós aceitamos. Agora na grande tribulação eles vão se arrepender, Jesus vem para salvá-los. Se esse evangelho da graça foi pregado, está sendo pregado até o final da grande tribulação, aonde entra o evangelho do reino? O evangelho do reino entra no milênio, que é o reino de Cristo com os homens.
haverá um novo evangelho a ser ensinado para o povo. Haverá uma nova palavra a ser ensinada para o povo. Ou nós pensamos que Jesus vai reger as nações com vara de ferro, pegar uma vara e ficar só? Não. Jesus vai ensinar para nós o evangelho do seu reino, que é o reino dele. Aleluia. Louvado seja Deus. E junto com ele vai estar só eu? Ou você também? Amém, irmãos? Você vai estar lá? Você não vai ficar aqui vendo o vídeo da pregação de terça, não, quando Jesus voltar, não, né? Amém? O Samuel deu até um sorrisão aí. Então nós vai, né? E para nós subir, irmão, nós temos que estar preparados. Eu fiquei pensando, meu Deus, por que eu tenho que ficar ensinando escatologia para os irmãos, se esse período nós nem vai estar aqui? Aí o Espírito Santo falou ao meu coração, justamente para que eles estejam preparados. Fiquei muito feliz quando eu senti essa voz dentro de mim, falando justamente para que haja uma preparação. E se está sendo pregado este evangelho agora no final, sobre arrebatamento, irmãos, a qualquer momento o arrebatamento da igreja vai acontecer. Se prepare, igreja, esteja prontos, estejam preparados, não brinque de ser crente, não coxine dois pensamentos, ou você é de Deus ou é do mundo, ou fica junto com os crentes que vai para o céu, ou sai e vai para o mundo e entra de cabeça, porque Jesus, aleluia, ele deu o seu sangue para salvar uma igreja santa, remida, uma igreja pura, uma virgem imaculada, guardada, preparada para ele, mediante o cuidado do Espírito Santo. E quem brincar com isso, não está brincando com o homem, está brincando com Deus, com as coisas de Deus. Então por isso a necessidade de se falar do arrebatamento da igreja, nesta última hora, é preciso. Eu acho mais interessante, sabe o quê? É que a Bíblia fala, e os sábios entenderão. Irmãos, tem umas escatologias furadas por aí, que eu fico vendo também, porque eu tenho que estudar o pós e o contra, né? O que é favorecível, o que não é. E eu vejo que Deus revelou a verdadeira ciência do conhecimento para quem? Para o povo barulhento, um povo que crê em língua estranha, um povo que crê em cura divina, um povo que cansa, um povo que sofre, um povo que chora, um povo que geme, um povo que batalha, sabe? Um povo que não deixa se vencer pela carne, mas um povo que está arrastando, mas está indo, né? Deus revelou para os pequeninos, obrigado, Pai. Jesus disse assim, graças te dou, Pai, que ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos, e a revelaste aos pequeninos, porque assim te aprove, ó Pai, louvado seja Deus. Aos pequeninos, aqueles que não sabem falar direito, Claudinho, não tem aquela retórica igual nós vemos por aí, né? Alguns doutores e mestres, né? Falando tão bonito que a gente fala, oh, meu Deus, se eu falasse a metade, mas não é o falar bonito, né? E não é para esses que está revelado o verdadeiro conhecimento, é para os simples, irmãos, para aqueles que não se vestem como deveriam às vezes, é para aqueles que falam errado, né? Em vez de falar Bíblia, fala Bíblia, né? Ou Bríblia. Irmãos, o verdadeiro conhecimento está revelado para o simples, porque o simples, ele recebeu o conhecimento e continua na simplicidade. Aqueles que recebeu o conhecimento e se inflamou, se inchou, ele ficou só no inchaço, né? E que isso não aconteça com nenhum de nós. Amém? Vamos colocar de pé? Glória a Deus. Grandioso Deus e bondoso Pai, nós oramos ao Senhor por esta noite na Tua presença, obrigado. Eu peço ao Senhor que guarde, que livre, que cuide desta igreja, desta congregação, da vida dos meus irmãos, assim como também da minha vida. Eu preciso com a minha família, com a minha casa. Nos ensina, nos capacita, Senhor, nos direciona, e que venhamos aprender mais e mais e mais, a cada dia mais, a Tua palavra, e que não venhamos ser enganados e nem confundidos, ó Pai querido, pois nós queremos continuar na simplicidade da palavra do Senhor. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. O grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as divinas consolações e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém.